Eu abri, assim, muito tenso, a gente entrou na casa, e aí eu fui passando devagarinho pro lado, meu irmão, de repente entrou um bicho colado na câmera, me olhando, a gente tipo... Ah! Bom dia, boa tarde. Eita, que susto! Estamos começando, que susto! Matando o robô gigante, senhoras e senhores! Peguei vocês, hein? Pô, cara, mas não pegou? O jogo é um cara relativamente fácil de assustar, Berto. Não, o jogo é muito fácil de assustar. Então, muito fácil. Cagaço ali, nível Dark Souls. E é justamente no mundo dos videogames que a gente tá se questionando aqui se existe um jogo perfeito de terror. Cara, essa pergunta, ela é muito tensa, porque quando você fala assim, jogo de terror, por exemplo, eu gosto muito de um elemento que o Afonso não gosta, que são aqueles jogos de terror passivos, né? Tipo Outlast, tipo Amnésia, jogos de terror que você... você não tem muito o que fazer pra se defender. Não, você não tem nada pra fazer, você tem que fugir e se esconder. Ai, que medo. Eu gosto, assim, o Alien, eu sei que todos nós três gostamos. Sim, e tal, mas o Alien o Outlast você pra pode... mim... Belo exemplo de jogo de terror. O Alien, você é bem mais fraco que o bicho, mas você tem recursos pra pelo menos assustar ele e tal. Eu gosto do Outlast, assim, pra mim é desse tipo, é o mais legal de todos, um só também. Mas você é um perfeito exemplo de jogo de terror, né, Beto? O Outlast. Não. E por isso que eu acho a pergunta difícil, porque eu acho que a gente tem que estabelecer o que faz um jogo de terror, porque não necessariamente o fato de você ser passivo no jogo é bom. Não, o jogo de terror, ele aterroriza você. Pronto. Pode ser bom pra você, Beto. Independente de ter uma fórmula do ideal ou não, o melhor jogo pra você é uma parada. Isso. Aqui é o ideal para cada um de nós, claro. Mas assim, é porque, ao mesmo tempo, eu acho Dead Space... Um dos maiores exemplos de jogos de terror que eu já vi, sabe? Eu joguei tudo de novo no Xbox One, né? Você pode comprar o jogo velho, né? Do 360. Como é feio, né? Que difícil que é, né? Eu não acho que envelheceu tão mal, não. Até porque você vê mais monstros e pessoas de armadura do que pessoas, o rosto e tal. Não acho que envelheceu muito mal. O jogo é tão bom que eu falei, velho... Eu não tenho coragem. Ele assusta, cara. Sabe uma das coisas que mais assustou? Quer dizer, dentre tudo, né? Mas assim, uma das coisas que me marcou muito quando comecei a jogar o Dead Space, que eu achei que eles mandaram muito bem, é que o grito dos monstros... Há uma tendência, principalmente nesse gênero de horror espacial, de ser uma coisa insectoide, fina, aguda. Quando os bichos vêm a você, eles são... Eles fazem assim, uma parada meio It novo. O It novo é meio... Aí você... Né? Sabe um elemento que tem um dos melhores jogos de terror que eu acho que faz a diferença nos jogos de terror? É a escassez de defesa. Então, quando você pega Resident Evil, por exemplo, os de terror mesmo, aquele negócio de você ter muita escassez de como se defender, isso é talvez pior do que você ser passivo e não ter como se defender, porque no passivo, você já tá com aquele mindset. Falou, é isso, eu tenho que me esconder. Quando a escassez é tipo, velho, eu tenho uma munição de escopeta. Eu concordo com isso, hein, Nossa, Didi? isso é bizarro. Não é? Pois cara, eu puxo inclusive até o Resident Evil 7, os primeiros... Sim. 45% do jogo. Muito bom. Depois ele muda, né? Ele é duas coisas. Ele tem esse começo que você fica passivo ali, você fica refém. Bem Outlast. Do horror, do terror, na verdade. Você fica refém do terror e depois ele muda e você vira o Schwarzenegger entrando na ilha pra salvar as crianças. Nem tanto. Nem tanto. Desculpa, ele pega dois pacotes de Pringles, bota um botano nele, um gatilho e um isqueiro bique e faz um lança-chama, velho. Desculpa. Sim. Mas isso eu acho legal. Por mais que ele te dê mais recursos, até o final do jogo, você tem pouca coisa, né? Então, você às vezes pensa, vou evitar o combate ou vou gastar ele? Eu acho que a proporção muda. Ele te entrega muito mais do que no começo do jogo, do meio pro final, ele te entrega muito mais. Mas ainda assim, perto dos outros, é restrito. Apesar de que o Resident Evil, ele sempre foi uma série que você sempre teve que contar a munição, você sempre teve que contar a erva, você sempre precisou fazer o scavenger, né? Sendo que há uma subida, né, Diogo? Há uma escalada. A maioria dos jogos Resident Evil, acho que talvez com exceção do primeiro, você vai ficando mais poderoso mesmo. Todos eles, assim. E eu gosto, o que o Beto falou, eu acho muito bacana pensando do quesito do game design e na construção do terror. O menos, ele é mais pro terror, né? Você ter essa limitação faz com que você, a todo momento, tenha que parar de se preocupar com seus arredores e se preocupar com, mas como é que eu preciso pegar isso o quê? O que tá faltando? Você tá preocupado com várias coisas. E quando você tá preocupado com várias coisas, você acaba dando pro ambiente mais oportunidade do ambiente surpreender.
Ethan, it's okay. Bem ou mal, ele quase tudo, na verdade, é trabalhar com expectativas, né? Você começa a gerar uma expectativa de que aquilo vai melhorar e aquilo não melhora. E aí, você tá deixando o psicológico da pessoa em frangalhos, porque você nunca tá atendendo aquilo. E aí, o cara acha uma bala de escopeta, ele fica feliz, mas ao mesmo tempo é uma. Aí ele fala, porra, maluco, por que fazer com essa merda? Sabe? Então, eu acho isso maravilhoso, cara. É maravilhoso. Tem um jogo que eu gosto muito, que ele não é nem sobre escassez, mas ele é sobre nenhum tipo de defesa, que é o Layers of Fear. Olha, nunca joguei o Layers of Fear. Mas esse trabalha no susto, né? Jump scare. Ele tem o jump scare, mas ele tem toda essa construção, cara, de essa ambientação que ele constrói o susto, sabe? Você não chega só e a parede aparece uma cara na parede de sustão. Tem isso também, mas existe uma explicação narrativa pra aquele susto acontecer. E você, como tá dentro da história pra caralho, você espera que aquilo aconteça, sabe? Você tá ansioso, você sabe que vai rolar. Ó, segundo elemento, Afonso, que a gente tem aí é a ambientação. Na base da coisa, você tem que colocar o jogador e jogadora numa posição de fragilidade. Ela tem que sentir que ela está, a qualquer momento, passível da morte, né? Ou da dor. Então, o ambiente, é isso que o Diogo falou. A gente citou aqui jogos que tem esse ambiente que, às vezes, ele nem... não tem um bicho atrás. Mas você fica... é uma sombra esquisita. Você fala, que é aquilo ali? Acho que eu vi uma parada. Não, é minha imaginação e tal. E um som... Pô, o Dead Space faz isso com um som de coisas passando pelo encanamento. Tem. Aí você... Tem um canal de YouTube muito maneiro chamado Ars Technica, que eles convidam produtores, designers de jogos antigos, assim, vai desde o Prince of Persia até franquias mais novas, como essa galera do Dead Space. E o criador do Dead Space, você tem a versão assim de meia hora da entrevista com ele, que são os highlights, e você tem uma entrevista de quase 2 horas, onde ele detalha o processo de criação de uma obra mestre do terror como o Dead Space. Então a gente deixa aqui o link pra galera conferir. We wanted you to have moments of relaxation, but not too much. Eu queria trazer um outro elemento. Os NPCs que são... você não compreende eles, que você não entende eles. Então você tem muito isso em jogos como Silent Hill. Você tem um jogo que eu não sei se vocês já jogaram, tá de graça na Game Pass, quem não jogou pode pegar, se chama Pathologic 2. É bom, né, cara? Puta, velho, ele faz isso, sabe? Os personagens, mesmo os que te ajudam, eles são tão incompreensíveis. Então eu acho que a dúvida, a insegurança da confiança, ela também funciona muito bem como um fator. No Silent Hill 2, o melhor Silent Hill, né? Tem um momento em que o protagonista ele tá conversando com a moça que ajuda ele, né? Que ela é igual a esposa dele, mas ela é outra pessoa. E logo no começo ele meio que fala assim, Mary, acho que é Mary. Ele fala, Mary? No, you're not. Caramba, tem uma coisa errada com essa pessoa e ele não sabe. Isso dá. Eu converso um pouco com aquele Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza. Você olha nos olhos daquela pessoa que supostamente é humana e você fala, tem uma coisa off. Não sei identificar o que é. E isso apavora. Cara, eu acho que esse é um dos elementos mais bacanas, assim. Porque eu acho que a partir do momento em que qualquer obra ela te apresenta contra o que você luta, o seu cérebro começa a preparar estratégias. Ele tem algo concreto que ele vai começar a trabalhar uma maneira de vencer. Pelo menos eu sou assim. Se eu sei o que é aquilo, a partir de agora eu vou começar a estudar. Importante. A partir do momento em que eu não consigo fazer ideia do que tá me assolando, nem se realmente tem algo contra mim, isso é, para mim, apavorante, cara. E a questão de você achar, às vezes, que você tá enlouquecendo. É porque você, de certa maneira, tá entregando pra pessoa uma balsa de segurança quando você bota outro ser humano num ambiente hostil. Então você fala, meu Deus, outra pessoa pra eu me conectar, pra eu falar, ela vai entender o que eu estou passando. E aí se você apresenta isso, na hora que você chega pra interagir, você vê que era uma falsa promessa de segurança, né? Você deu o chão, depois você tira o chão. Isso acontece com o cenário também, outras coisas, mas o fator humano, fala, ih, brother, né? A desconstrução às vezes você bota, o filme faz isso, às vezes seu papai, a sua mamãe do protagonista, é quando ele vê lá, eles viram e falam, tipo, não é minha mãe,
não é meu pai, fui tapeado, como diria o Pica-Pau. Uma parada que eu levo muito em consideração nisso, às vezes pensando sobre game design, às vezes jogando, é o custo da sanidade, né? Todos esses momentos que ele me entrega algo e tira, e sugere não sei o que, a minha sanidade tá caindo. Chega um momento em que a gente não consegue mais lidar com as paradas, porque a nossa sanidade acabou. Mas você é jogador ou o jogo te impõe isso através de uma mecânica? Tipo jogos do Cthulhu, por jogador. exemplo. Eu acho que a gente pode analisar esses momentos de entrega e de, toma isso aqui, mas não é isso tudo, né? Essas voltas que o jogo vai te enganando, essas sugestões que não são 100% aquilo, como uma forma do jogador tá perdendo sanidade. Olha, eu vivi muito isso no Alien Isolation, que a gente já falou aqui. Eu terminava o jogo, às vezes, mal. Eu acho que o Alien, você sabe o tempo todo, ele é pesado, ele é denso, porque o Alien é muito opressivo, né? E aí você realmente tem medo daquilo. Mas eu acho que, assim, o que o Diogo tá falando, me lembra muito do Condemned, que é um excelente jogo de terror. Olha aí, bela lembrança. E o Condemned é isso, você vai fazer uma investigação criminal. E aí, no meio do caminho, você começa a questionar se aquilo tá esquisito, tá passando além, tá indo quase pra um sobrenatural. Mas aí então é o tá. jogo que tá impondo que o protagonista não tem certeza. Eu não tinha certeza se o Joe quis dizer isso ou se você, enquanto jogador, começa a questionar aquela coisa que eu falei da sombra, do barulho. Tem as duas coisas, mas eu acho que a questão é essa. Isso pode ser um asset do jogo, você usar a sanidade como um recurso que vai acabando e aí vai pirando e o jogador precisa controlar isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o pensamento do desenvolvedor, ele tá pensando com a sua sanidade, com a sanidade do jogador. Entendi. O jogador, ele tá trabalhando a sanidade dele pra poder enlouquecer ou não enlouquecer no sentido, né, clássico, mas ele vai ficando mais suscetível às coisas conforme a sanidade dele vai baixando. E a cometer equívocos, né? Quando você tá... Exato. Pô, até aquele vídeo que viralizou do cara jogando Dead Space, olha o bicho vindo! Ele ouve qualquer barulho ali, ele já tá num estado de estresse que qualquer cano estourando, você já vira atirando. Aí você fala, calma aí, brother. Era só o cano, mas você tá tão... Então, né, ele tá te assustando com o que você tá projetando na tela. Padrões, tô aí, Olha, eu queria trazer um jogo aqui à banca que reúne alguns desses, talvez todos, elementos que a gente tá falando. É uma franquia que eu gostava muito, acho que teve seu ápice no jogo que eu vou trazer, mas que, pelo que eu sei, sumiu, que era o Fatal Frame. Porra! Esse jogo, ele é bizarro. Ele era desgraçado, Esse jogo, cara. É o jogo da máquina fotográfica. Exato. O que eu mais joguei foi o Crimson Butterfly, das duas menininhas, né, que se perdem na vila. O do Dreamcast. Tinha do Dreamcast, eu joguei acho que no Xbox ou algum PlayStation, eu não sei mais quantos Xbox e PlayStations tem. E, cara, ele tem tudo, porque essa coisa da fragilidade que a gente colocou meio Outlast, né, você não pode bater literalmente no fantasma, mas ele te dá a câmera obscura, né, a câmera mágica, e fala, ó, essa aqui é a sua, entre aspas, arma. Então você tem uma forma de se defender e até atacar, mas ela é muito limitada. E o ambiente é do caralho, né, a floresta japonesa. Vocês sabem que eu não sou de tomar susto em filmes, jogos de terror e tal. Eu fico imerso no sentimento, mas tomar jumpscare assim não tem. Cara, esse jogo, ele foi o maior de todos que eu já tomei, porque eu me lembro que teve uma hora que a gente entrou na casa e aí, eu tava até jogando com feijão esse jogo, a gente tava jogando junto esse momento. A gente entrou na casa, a gente abriu a câmera e assim... Aí você fica olhando que através da câmera dava pra ver, tipo um vulto, algumas coisas assim. Então eu abri assim, muito tenso, a gente entrou na casa e aí eu fui passando devagarinho pro lado. Meu irmão, de repente entrou um bicho colado na câmera, me olhando. A gente tipo... E o feijão, a gente parou assim... Caralho, é a irmã da menina. Por quê? Porque o jogador tava ali parado e eu virei a câmera pra ela.